Mas agora a gente segue falando de beleza, que muito nos interessa, né? E falando da harmonização do nosso rosto, que começa pelas sobrancelhas. A Estela Mansur está aqui conosco. Seja bem-vinda, Estela. Obrigada, eu agradeço. Eu queria começar falando já da importância das sobrancelhas para o nosso rosto, porque cada pessoa é diferente, é única, tem o seu formato, tem as características de como ela se sente melhor ou não. Por que é tão importante a gente estar de bem com o espelho, com a nossa sobrancelha? Graças a Deus, hoje em dia, isso já foi bem desmistificado, né? As pessoas já sabem que é importante, sim, a sobrancelha na expressão, principalmente, né? E que fazer de qualquer jeito não dá certo, né? Principalmente sozinho, né? Nunca aconselho, né? Sempre indico, primeiramente, procurar um profissional que entenda do assunto para evitar desastre, porque depois que estraga, para corrigir, é um problemão. É sempre mais difícil, né? Os detalhes sempre são os mais importantes. E para cada tipo de rosto, existe um formato específico ou vai muito do gosto de cada um? É importante, sim, o profissional conhecer os formatos de rosto para saber o que se adequa melhor. Mas a gente tem que adaptar ao cliente, ao gosto do cliente. Cada um tem uma personalidade, né? Então, não dá simplesmente para você criar um padrão. O meu trabalho, especificamente, ele é muito personalizado, né? Eu trabalho com freehand, que é você a mão livre, no olhar hoje tá mesmo. Super em alta, né? Que é o mais natural possível, Sim. é isso? Inclusive, até estou desenvolvendo uma técnica de ensino para que as pessoas consigam desenvolver isso, né? Porque é uma coisa muito simples, mas que poucas pessoas fazem isso ao longo da vida, que é exercitar o lado direito do cérebro, simplesmente, né? Então, você acaba tendo maior facilidade de identificar em cada rosto o melhor desenho para aquela pessoa. E é o que você faz muito bem, né? Um exemplo já é a própria sobrancelha da Estela. A gente tem alguns antes e depois para que vocês tenham essa nítida impressão de como realmente faz diferença. Olha só, Estela. Esse é um caso. Pode falar um pouquinho sobre esse caso específico? A gente nitidamente consegue perceber a diferença. Porque assim, qual que é o maior problema nas sobrancelhas de uns tempos para cá, e eu percebo que isso cada vez aumenta mais, né? É a ausência de fios, aonde é mais importante, porque o desenho da sobrancelha, ele tá no rosto. Então, a gente precisa dos fios para trabalhar esse formato, e eles crescem fora, crescem dentro. E essa técnica qual foi? Aí a gente fez uma micropigmentação. Eu vou dizer que 90% dos casos que eu atendo hoje precisam de uma micropigmentação. Não importa em que quantidade, alguns mais, outros menos. Às vezes a pessoa quer só para dar uma realçada, porque existem gostos, né? Tem gente que gosta de uma sobrancelha mais marcante. Realçada, a gente percebe que ela já tinha uma sobrancelha bonita. Ela já fazia micropigmentação, né? Ela já fazia uma técnica que é a técnica de sombreado, e aí ela aderiu a fio a fio. Esses procedimentos todos aí, o depois, é bem recente, assim, na hora que acabou de fazer. Então, geralmente, no momento em que acaba de fazer, ela fica um pouquinho mais forte e em uma semana ela dá uma suavizada. Ela, como é muito clara, a pele fica mais avermelhada, né? E ela já fazia a micropigmentação sombreada e aderiu a fio, que é uma técnica onde a gente imita os fios da sobrancelha. E isso acaba gerando uma fixação maior, até porque a técnica não é tão agressiva como essa outra, né? Que é uma técnica que se faz há muito tempo. Então, como é que a gente pode dizer? É um must do momento, assim, a fio a fio. Essa também. Qualquer idade pode fazer a micro, né? A micropigmentação, como você está falando, é fio a fio. Que a ideia é imitar mesmo o fio para que pareça natural. E aí acaba acontecendo esse resultado que a gente vê agora, olha só. É porque assim, ó, o que acontece, né? A gente com o tempo vai perdendo fios na sobrancelha. Algumas pessoas já têm essas falhas já logo cedo, mas com o tempo a tendência é aumentar cada vez mais. Então, quanto menos fio, menos você consegue trabalhar ali o desenho na pinça. Então, a micropigmentação é um complemento do design de sobrancelha com a pinça. Com ela, a gente consegue traduzir, consegue trazer à tona um desenho que às vezes não está aparecendo, então valoriza mais o rosto. Então, qualquer idade você faz. O que vai variar de pessoa para pessoa, de idade para idade, é a forma como você vai fazer. Tem que ter um bom senso, né? Nessas fotos que a gente está vendo, nesses antes e depois, a gente percebe que realmente, para cada rosto, é um formato. É muito pessoal, né? Você vê assim, a característica da pessoa, você não pode desestruturar, perder a característica daquela pessoa. Você tem que entender todo um conjunto, além do visagismo, é a personalidade da pessoa, né? O que ela veste, né? O que veste melhor nela. Você não pode fazer uma sobrancelha muito marcante em alguém que não tem essa personalidade, sabe? São detalhes. Esse antes e depois que a gente viu agora, é meio rosto, né? Meio rosto. Eu adoro fazer isso, porque aí você vê, né, a coisa um lado do rosto. Olha só, aí, agora como a gente muda, né? Você vê como levanta o olhar. Às vezes a pessoa fica lá gastando dinheiro com botox, vai lá, faz uma sobrancelha, já resolve o problema.
Era só a sobrancelha. Muitas vezes pode ser só a sobrancelha. Não que o Botox não seja importante, né? Eu falo, Botox, assim, a sobrancelha levanta até a página frente. Não, e a gente percebe até em algumas fotos, o antes está com uma expressão, o depois já está com um sorriso, né? Em vários dos exemplos que a gente viu agora. É autoestima. A pessoa devolve, contribui muito com a autoestima da mulher. E aí, por isso é tão importante procurar um profissional, né, Estela? Porque é um trabalho delicado e, como a Estela está explicando, cada rosto exige o seu formato. Cada pessoa, eu gosto de falar cada pessoa. Eu olho a pessoa no conjunto, né? E aí tem que ser um especialista que consiga interpretar isso e passar com o seu trabalho para que a pessoa fique feliz com o resultado. É muito importante que os profissionais que estão nessa área, começando principalmente ou que querem entrar, entenderem a importância de você desenvolver esse olhar para o desenho, porque o desenho é o mais importante, né? É o mais importante. Ele entendendo isso, o resto flui. Né? Porque ele vai, com o tempo é só experiência, tem coisas que é só prática mesmo, mas facilita mais. Hoje as pessoas estão muito acostumadas a aprenderem fórmulas engessadas de desenho, que você vai lá, risca a cara da pessoa inteira e ainda corre o risco de errar. Né? E aí fica uma coisa muito igual em todo mundo. Então, se você consegue desenvolver esse trabalho à mão livre, onde você percebe cada detalhe, é o diferencial. E falando em micropigmentação, tem aquele mito que dói. O que dá pra dizer? Não é mito, não, dói. Mas depende da pessoa. É que assim, ó, depende também de algumas coisas. Tudo tem, né? Tem o lado B e o lado A. Você usa agulha para fazer micropigmentação, então não dá para dizer que não dói, né? É um arranhãozinho. Se a pessoa tem uma mão leve, que é o ideal, vai machucar menos. Só que existem anestésicos que a gente indica para a cliente usar, então ela não vai sofrer, não vai sentir nada demais. Vai passar pomadinha é suportável. E é uma dor suportável. Algumas pessoas têm maior sensibilidade, mas nada que o profissional avaliando isso dê a melhor orientação para que ela consiga fazer tranquilo. Só que assim, né? A pessoa quando quer muito fazer uma coisa, pode doer o que for, ela não vai nem sentir dor, ainda mais depois que conseguir perceber o resultado, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, também sobre manutenção e sobre a evolução, né, das sobrancelhas ao longo dos anos. A gente volta para falar com a Estela também. Mas primeiro, vamos continuar com o nosso papo aqui sobre as sobrancelhas com a Estela Mansur. A gente estava falando sobre micropigmentação e agora segue aqui falando, a gente estava falando de dor, né, Estela? Então isso não é empecilho. Não. Dor maior é olhar no espelho e ver uma sobrancelha feia, gente, pra mulher, né? Se olhar e não se gostar, eu acho que é pior, porque você sente uma dorzinha ali e depois fica maravilhosa. E a autoestima é muito importante, né? A gente tem uma evolução, né, Estela, dos formatos e dos modelos das sobrancelhas ao longo dos anos. A gente até separou algumas fotos, porque desde a década de 50, ou desde que a mulher começa a ir para a tela, começa a perceber as referências da moda, né? Começou a se inspirar. Olha só, nos anos 50 a gente tem ali alguns dos exemplos que com o passar do tempo foram mudando completamente, né? Tudo muda, né? Tudo vive mudando e o olhar das pessoas em relação a isso, porque nessa época ninguém imaginava que uma sobrancelha uma vez tirada jamais crescida, né? A gente pensava, as pessoas não tinham essa ideia, né? Vamos tirar tudo, mas depois cresce. Não é bem assim. A gente sabe que a sobrancelha, quanto mais você tira pela raiz, menos ela cresce. Então, já foi mudando um pouco a mentalidade em relação a isso, né? E aí a gente tem a moda da sobrancelha mais grossa. Sim. A gente teve a moda como essa aí, totalmente natural, né? Não aí tirava foi a revolta, nem o excesso. né? Tipo, não vou tirar mais nada. Né? Tipo, afinei demais. A sobrancelha mais fininha. Sim. Depois teve também ao longo do tempo, que é bem desenhada, né? Tiveram as mais arqueadas. Depois voltou tudo de novo. Agora a gente tá nessa onda mais natural, né? A sobrancelha tá muito ligada à moda e moda é comportamento, né? Então, assim, dependendo da postura que você tem naquela determinada época, né? É expressão. Você vê, na época do cinema mudo, eles raspavam as sobrancelhas das atrizes e desenhavam de acordo com o personagem. Tipo, pra ser uma personagem mais brava, definida. Pra poder passar realmente, porque eles não falavam, né? Então eles tinham que passar de alguma maneira essa expressão. E aí o que acontecia? As mulheres assistiam os filmes e depois copiavam e andavam na rua com a sobrancelha raspada, desenhada. Tudo. Ou seja, a moda influencia e é influenciada, né, pelo comportamento. Aí a gente vê mais um exemplo de sobrancelha bem preenchida, né? Anos 80, né? Finalzinho de anos 80, comecinho dos anos 90. Sempre, ele já na busca do mais natural possível. Então, assim, teve aquele 8 ou 80, né? Tipo, ou nada, tirava nada ou tirava demais, até encontrar um equilíbrio. Acho que hoje a gente vive um momento do equilíbrio nisso, né? E dá pra gente dizer, por exemplo, hoje que aquela sobrancelha fininha, arqueada,
não tem nada a ver? Ou depende ainda muito Olha, do mas gosto? nem travesti tá usando assim mais. Mas tem gente que gosta, né? Enfim, em primeiro lugar, eu acho que é o gosto da pessoa. Se ela se sente bem, isso é fundamental hoje em dia. Você tem que se sentir bem. Não é fazer o que todo mundo faz, é o que você se sente bem. Existe a tendência? Existe. A gente sabe que, assim, claramente o que fica bom para um, para outro. Mas se a pessoa não se sente bem, né? O mais importante é ela estar bem com ela. Quer usar fina, usa. Quer raspar tudo, ficar sem nada. A Luana Piovani fez isso agora há pouco tempo com um personagem. É verdade. E quem usou muitos anos a sobrancelha mais fininha não cresce mais e aí resolve com micro. Difícil. A micropigmentação salva, gente. Bem feita, ela salva. E aí como é que funciona a manutenção? Por exemplo, a pessoa foi lá hoje, escolheu, conversou com a profissional, saiu feliz da vida. Como manter isso? Quais são os cuidados? Assim, uma micropigmentação bem feita, ela envolve não só a questão do desenho, mas não adianta você querer fazer algo definitivo, né? Porque a micropigmentação, quando ela é definitiva, bom, ela chama micropigmentação porque não é definitiva. A cor com o tempo vai ficando muito feia. Então a gente faz sempre superficial para que ela vá saindo com o tempo. E assim a gente consegue estar regulando isso a longo prazo. A média tem que fazer uma manutenção, ela vai desbotando, vai clareando. Então a média para fazer uma manutenção é em torno de 6 meses a 1 ano. Depende da pele. Tem pele que segura o pigmento por mais tempo, outras têm um pouquinho maior um pouco mais de dificuldade. Mas aí você vai trabalhando de acordo, né? De qualquer maneira, já sabe que vai durar bastante, né? Sim. Se for comparar com uma manutenção feita só para tirar excesso ou usar todo dia, muitas vezes usa sombra, usa lápis para sobrancelha. Vai esquecer tudo isso, né? Já é um problema a menos no dia a dia. No dia a dia, porque assim, a micropigmentação tem que ficar uma coisa natural, né? Você não vai fazer algo assim muito... Então, você só vai precisar usar talvez quando fosse maquiar para um evento, que geralmente a maquiagem é um pouco mais carregada, então a sobrancelha tem que ter um certo destaque, né? Aí ali nesses momentos você usa, mas no dia a dia, para quem tem esse hábito e recorre à micropigmentação, dificilmente vai querer estar... É um saco todo dia você passando lápis, sombra, acertar o desenho. Se fosse fácil, tava cheio de bons profissionais aí no mercado, né? Com certeza. Falando em profissionais, quem tem interesse no assunto, tem um workshop já quase acontecendo, né, Estela? Na segunda-feira. Conta pra gente. Dia 20 é um workshop que acontece ali no Lemonade Coworking em Itacorubi, onde eu, a profissional Ju Santos e o maquiador Adriano Oliveira, que trabalha no MG Hair em São Paulo, vai estar vindo aqui para dar uma demonstração, né, de antes e depois de maquiagem. Eu vou estar falando sobre esse mundo das sobrancelhas, como é que é estar no mercado hoje. Ele é mais voltado para profissionais da área, né? Quem está começando, quem tem interesse em entrar ou quem já está. Então a gente vai falar dessa coisa de desenvolver o lado esquerdo, o lado direito, gente. O lado direito do cérebro, para poder ter um olhar mais apurado com relação à sobrancelha. Vamos falar sobre extensão de cílios, que ainda tem muita gente com dúvidas em relação a isso. Faço, não faço, estraga, não estraga. Também então vai ser bem bacana. Né? E quem se interessa, quer se inscrever, como é que funciona? Então, a gente tem um valor simbólico de R$22 que a gente vai reverter para uma ONG de São Paulo. Bacana. Que trabalha com crianças deficientes, né? Deficientes físicas. Como que fala? Eles... tentam inserir elas na sociedade através do esporte, né? Eu achei bacana porque me tocou bastante quando eu conheci e eu resolvi ajudar através desse workshop. Quem quiser se inscrever, quem quiser participar, é só acessar nossas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente tem o link ali do site onde vocês podem se inscrever e vai ser bem, bem bacana. Bacana. Fica aí o convite, então, a gente falou aqui como é importante procurar um profissional e também tão importante é o profissional procurar especialização. Obrigada, tá, Estela? Eu que agradeço. Pela sua presença.